Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana vamos falar sobre limites. Um tema que eu adoro falar. Sim. Vamos falar sobre a diferença entre impor limites e comunicar limites. Vamos partilhar algumas histórias das nossas vidas em que os limites estiveram presentes. Vamos falar da célebre situação do Will Smith nos Oscars, uma situação... Ainda fácil se falar disso. Sim, uma situação onde a diferença entre impor e comunicar limites parece bastante importante e vamos terminar até com um exemplo muito forte que vem da investigação sobre a imposição de limites de uma forma mais macro quando queremos provocar transformação social e política numa nação inteira. Sim. Okay? E no final do episódio temos uma coisa nova. Temos uma coisa nova. A partir desta semana vamos terminar todos os episódios com uma prática inspiradora. Portanto, fiquem mesmo até ao final do episódio, porque no final a Mia vai partilhar com todos, em apenas 2 minutos, uma prática inspiradora relacionada com a comunicação de limites e que acho que pode ser muito útil para todos. Para mim é, certamente. Antes disso, claro, vamos falar sobre o nosso livro. Vamos falar sobre o nosso livro. Quem nos está a ver no YouTube, a Mia estava aqui a mostrar o livro. É mesmo lindo o nosso livro. A capa é mesmo linda. A capa é linda, são duas lindas pessoas na capa. O livro sai no dia 18 de Abril, está à venda no dia 18 de Abril. Até lá está em pré-venda, em fnac.pt e em wook.pt. Ao comprarem o livro em pré-venda durante este período, para além dele ser mais barato, tem um desconto, também garantem que recebem o livro com os nossos lindos autógrafos e ainda têm uma surpresa que nós vamos revelar agora. Sim, a surpresa é uma sessão ao vivo, online, com nós os dois e vocês todos que compraram o livro em pré-venda. Sim. E vai ser uma sessão online divertida, leve, e com estratégias práticas para podermos viver uma vida com mais magia, ok? E esta ação é exclusiva apenas e só para quem comprar o livro durante a pré-venda. Sim, para participar nesta sessão é obrigatório ter comprado o livro em pré-venda. Certo. A razão pela qual nós vos queremos incentivar a comprar o livro em pré-venda é que depois, no dia 18, quando ele estiver oficialmente nas livrarias todas do país, vai logo para o top do ranking, não é? Sim, É era assim. fixe. Era ajudarem, nós gostávamos muito que nos ajudassem com isso. Porque esta é a razão, eu acho que a maior parte das pessoas sabe isso, mas esta é a razão pela qual se faz uma pré-venda, que é para no dia em que o livro é colocado à venda, haver logo, assim, muitas vendas. E assim é mais destacado e mais pessoas ficam a saber sobre o livro, a existência dele. Certo. Ele vai estar em destaque nas maiores livrarias do país e ao comprar o livro em pré-venda também nos estão a ajudar neste esforço de promover as ideias do Inspiração para uma Vida Mágica. E também temos o Tour IVM. E temos o Tour IVM. Nós no dia 18 de Abril vamos estar no Porto, no dia 20 de Abril em Lisboa e depois em maio vamos estar em cidades do Norte, Centro e Sul. Nós depois anunciamos aqui as datas e os detalhes todos. Todos estes eventos são com bilheteira 100% solidária, quer dizer que toda a receita, os bilhetes vão custar 5 euros e a receita reverte para projetos de solidariedade social, que nós em breve anunciamos qual é a instituição para a qual nós vamos estar a contribuir com todos estes eventos para poderem participar e assistirem ao vivo a estas palestras do Tour IVM que vão ser feitas por nós os dois. Fiquem muito atentos às redes sociais do podcast IVM e às nossas, porque nós depois colocamos lá o link para poderem comprar os bilhetes, sendo que como eles são solidários e são em número limitado, não é limitado às salas onde nós vamos estar, acho que vão esgotar rapidamente, mas vai ser uma oportunidade muito boa de nós estarmos novamente. São valores baixinhos e que vão a 100% para a contribuição. Certo. E vai ser uma oportunidade boa que nós vamos ter de estar novamente ao vivo, finalmente com o formato Inspiração para uma Vida Mágica. Nós, a última Quem vez... sabe, até lá nem é preciso máscara. Nós estivemos a última vez ao vivo com o Tour IVM em fevereiro de 2020. Ou seja, muito pouco tempo antes daquele primeiro confinamento. Nós tínhamos estado em algumas cidades do país. Em setembro
de 2019 tínhamos estado no Coliseu de Lisboa e Certo. Porto, parece que já vai muito tempo. It's about time. Sim. Yeah. E, portanto, vamos voltar a ter o IVM em cima do palco para as nossas palestras. Sim. Serenas, leves e com vontade de trazer inspiração a quem nos ouve. Yep. Yeah. Vamos começar? Vamos Vamos começar agora com o nosso tema. Tu ias dizer let's do it. Let's do it. Ok, vamos a isso, falar sobre limites. Yep. Vamos então falar sobre limites. Limites é o tema de hoje. Queres Sim. ver porque é que eu queria falar sobre este tema outra vez? Que nós já falámos uma vez há muito tempo sobre limites, mas é Mas hoje vamos falar sobre limites sem limites. de uma forma diferente, talvez, da outra vez. Que eu estava a conduzir hoje de manhã o nosso filho para a escola e o carro atrás de mim. Nós estávamos a conduzir num sítio onde a velocidade máxima, penso que é 40, e estávamos a conduzir a 60, admito agora. E a pessoa atrás de mim, obviamente, achava que eu deveria conduzir mais rápido ou qualquer coisa, não sei. Chegava-se muito perto e não estava a conseguir ultrapassar. E eu noto nestas situações que desperta em mim a vontade de colocar um limite. E o que é que fazemos muitas vezes quando desperta essa vontade no trânsito? Não é? Ficamos irritados porque a pessoa está-se a aproximar muito e se calhar começamos a fazer aquele gesto do passa por cima, ou não fiz isso, ou travamos e andamos... Já fizeste isso a alguém? Já fiz isso. Que surpresa. Sim. Já. Ou travamos muito, ou ficamos só muito incomodados e chateados. E pus-me a pensar sobre o que é que eu queria realmente comunicar àquela pessoa atrás de mim. E obtive respostas nestas minhas reflexões pessoais, mas antes de partilhar essas respostas queria ouvir o que é que tu tens o que é que tu pensas, não é? Porque na parentalidade dizemos muitas vezes as crianças precisam de mais limites. Ou dizemos, tens que impor os teus limites no local de trabalho ou na tua relação ou com aquela pessoa que é chata ou abusiva contigo. Portanto, tu aqui querias impor os teus limites no trânsito. Eu não queria impor os meus limites. Eis a questão, não é? O outro episódio que falámos era sobre isto, da imposição de limites e impor os limites. E sinto que precisamos de relembrar o que é isso de mostrarmos os nossos limites e sermos claros com os nossos limites. Mas lá está. Então já estás a dar a resposta toda? Queres a minha opinião sobre o que é? Sobre o que é que eu fazia nessa situação? Sim, podemos começar por aí. O que é que tu farias nesta situação de alguém que te chega muito próximo atrás, que nem consegues ver os faróis? Numa situação onde não estamos parados, não é? Ou não estamos numa fila de carro. Certo. Mas aí há uma necessidade de segurança, não é? Ou seja, a pessoa está a pôr a tua segurança em causa, porque não é só estás demasiado perto de mim, não é igual a, sei lá, estás na fila do supermercado e tens uma pessoa que está demasiado próximo de ti. Consegues... Quer dizer, em tempos de Covid, acho que podem ter sentido coisas parecidas. Ok, não é? sim, mas nem estava a pensar nisso. Estava a pensar numa situação dita, não Covid, não, mas numa situação qualquer em que alguém está demasiado próximo de ti e isso causa-te desconforto. Não é? Aqui não é só, tenho um carro próximo de mim e isso deixa-me desconfortável. Há aqui mesmo uma questão de, isto pode ser criado um acidente sem necessidade absolutamente nenhuma, só porque a pessoa não está a cumprir aqui os limites de segurança. Não é? Até porque esses limites, no caso da distância que tu deves preservar entre o teu veículo e o veículo da frente, nem sequer é uma coisa arbitrária, não é? Está mais do que estudado a distância que é necessária, não é? Sim, e além disso isso está previsto no Código da Estrada, não é? Todos nós aprendemos isso nas Sim, aulas. o Código da Estrada fala sobre distância de segurança, não é? Ou seja, não é só uma coisa completamente subjetiva de, não gosto, não é? Porque há situações em que e acho que se calhar isso
é uma coisa que podemos distinguir aqui, não é? Que há limites que são completamente subjetivos e que, se não forem de alguma forma mostrados, a outra pessoa não vai adivinhar. Certo. Não é? Mas neste caso, o que estava ali em causa não era um limite subjetivo ou arbitrário, não é? Era uma regra. Sim, sendo que o que desperta em mim naquela situação não é esta pessoa não Olha, está... por acaso, isso aconteceu aqui numa rua próximo da Sim, nossa casa. sim. É que agora lembrei-me de uma situação que eu acho bastante interessante. Sabes um cruzamento onde costuma estar um senhor? Sim. É nessa estrada. Não, Ok, não é bem nessa, mas é também próximo, pronto. acontece aí. Há um cruzamento onde costuma estar um senhor e quase em cima do cruzamento há um... Espelho. Não, para além do espelho, também há um sinal a indicar o limite de velocidade. Certo. E uma das coisas que a senhora, que eu já ouvi fazer mais que uma vez, que eu achei bastante interessante, é que quando um carro vai demasiado rápido, por acaso agora até tem lombas no sítio para os carros, para forçar os carros a cumprirem o limite. Mas quando especialmente antes de haver lombas, e a senhora às vezes apontava só para o sinal. Ou seja, ele estava literalmente a mostrar o limite. Certo. Mas aí na minha situação em particular, o que me estava a irritar naquele momento, porque era o que se estava a manifestar em mim, a mesma irritação quando aquilo acontece, não tinha nada a ver com o incumprimento do código da estrada. Sim. Tinha a ver com exatamente aquilo que tu estavas a dizer, a minha necessidade de segurança, a minha necessidade pessoal de segurança, a necessidade de manter as pessoas que estão comigo no meu carro seguras, também da segurança daquela pessoa que está ali atrás e a de segurança das outras pessoas que passam ali, porque se ela bater em mim podemos ser, talvez não seja só um acidente entre nós as duas, mas também estarão envolvidas outras pessoas. Mas mesmo que fosse um acidente que não tivesse repercussões físicas, ninguém se magoar, vais ter uma chatice, vais ter que envolver os seguros, sem necessidade. Sem necessidade. E então, eu comecei Quer dizer, deve haver alguma necessidade que esta pessoa tem para conduzir desta forma. Que eu não conheço. Que eu também não conheço. Eu posso fazer, eu fiz uma série de observações, vi que a pessoa olhava muito para o lado, não sei exatamente o que é, parecia que estava a olhar para o telemóvel, portanto parecia, isto são só julgamentos meus aqui porque não são observações isentas, parecia-me um bocadinho distraída, pronto, e por aí fora, mas isso não tem nada a ver comigo. O que eu estava a querer propor aqui é essa reflexão sobre, que necessidades as minhas estavam aqui em causa. E era claramente, a minha irritação veio a partir de uma necessidade de segurança. Não é? Numa situação ideal, talvez eu conseguisse dizer isso à senhora que estava atrás de mim. Eu até cheguei a brincar com os pensamentos na cabeça. Olha, aqui nesta luz à frente, efetivamente, eu poderia sair do carro, bater a janela e dizer. E dizer o quê? Dizer... Olha, eu tenho esta necessidade de poder conduzir em segurança para me sentir tranquila a conduzir, portanto, o que eu gostava é que a senhora se afastasse mais um bocadinho do meu carro. Não é? Isso seria colocar um limite. E a senhora dizia, tenho uma ideia muito melhor. Afaste-se a senhora e deixe-me passar e ir à minha vida. E isso que estás a dizer ali é muito importante, porque aí, se ela souber o que é importante para mim, ela pode dizer sim ou não, ou fazer outro tipo de proposta com a qual eu posso me relacionar. Sim. Então posso-me chegar, se calhar é melhor a senhora ultrapassar-me. Depois ia chegar ela ia ter que parar mais à frente, sabemos, porque há sempre fila mais à frente de qualquer maneira, mas pronto. Mas estás a perceber aqui a ideia de que o que é isso de mostrar um limite? Quem já ouviu o outro episódio que falamos disso sabe que eu não gosto nada da expressão impor limites, porque o que está aqui em causa, um limite, significa eu comunicar algo sobre mim. Né? E se eu quero comunicar limites de uma forma eficaz, eu preciso de falar sobre mim e sobre aquilo que eu quero e preciso. Aqui a linguagem é importante, porque impor um limite é diferente de mostrar um limite. Não é? Por exemplo, quando se trata aqui de limites, muitas vezes uma palavra que aparece associada é eu não posso aceitar isto, é inaceitável que alguém se comporte assim. Não é? E nós até sabemos quando alguém diz que uma coisa é inaceitável,
o que a pessoa está a fazer é não aceitar uma coisa que está verdadeiramente a acontecer. Certo. Em princípio é uma atitude mais inteligente, dizer, ok, eu aceito que alguém está colado a mim, eu não estou nada confortável com isso e vou procurar mostrar a esta pessoa que isto não é um comportamento interessante. Ou se calhar, simplesmente nesta situação em particular, eu poderia ter encostado, deixava a senhora passar e seguia a minha vida. Né? Isso também haveria aqui essa possibilidade. Certo. Também poderia... Principalmente porque eu não quero criar nenhum tipo de relação com aquela pessoa. Mas se quisesse criar relação ou manter ou fortalecer uma relação, aí sim é que a estratégia mais acertada seria falar. Sabes que esta questão há aqui um outro limite que está em... se por um lado tu tens aí vontade de mostrar um limite, eu também iria dizer que muitas vezes na base desta situação está um erro de percepção, que é a incompreensão de um limite físico. Eu há uns tempos ia com os nossos filhos no carro e agora como a nossa filha está a ter aulas de condução, o que é espetacular, porque ela neste momento ela está como qualquer pessoa que já teve um filho que teve a tirar aulas de condução e aulas de código, sabe que a partir desse momento vai ter ali um crítico constante que está continuamente a dizer não paraste completamente o carro no stop, não escolheste mal nesta rotunda, não sei o quê, não deste por dentro, não fora. Tens que dar o pisca para entrar na rotunda e depois o pisca pronto, ok, ali, o que é ótimo porque às vezes nos leva a rever os nossos comportamentos, mas nós estávamos a falar estava-lhes a explicar que quando nós íamos na autoestrada, íamos a 120 km/h, ou seja, estamos em cima do limite e tínhamos um carro colado atrás de nós, eu disse, olha, há aqui uma série de coisas interessantes que estão a acontecer, porque mesmo que eu fosse, se eu agora arranjasse uma forma de ir para a faixa da direita, que não consigo, porque está lá um carro, mas mesmo que eu conseguisse, este carro está atrás de nós, legalmente não nos pode ultrapassar, porque se nós vamos a 120 na faixa da direita, vais no máximo, ele quando muito pode ir ao teu lado, à mesma velocidade. Mas o que eu estava a dizer é que há aqui um erro de percepção deste condutor atrás, vocês sabem qual é, mas estávamos a discutir sobre isso, que é, se nós pudéssemos parar o carro e entrevistássemos o condutor de trás e lhe disséssemos, olha, este comportamento é um comportamento de perigo, e ele vai dizer que não. Porque ele está em controle do carro. Porque ele está em controle do carro. Se alguém disser, mas então e se o carro da frente travar? Se o carro da frente travar, eu travo também. Eu estava a dizer, isto é um erro de percepção, porque não é humanamente possível, a esta distância, se eu fizer uma travagem brusca, ele não bater. E claro que nós vemos, por exemplo, nas corridas de Fórmula 1 e não sei o que, eles às vezes a conduzirem muito, muito próximo. Só que aquilo é uma corrida e eles... E têm travões... Sim, mas para além de terem travões muito superiores àqueles que nós temos nos nossos carros, há ali um pressuposto que é, não vai acontecer nada que leve o condutor a parar, porque ele tem um objetivo que é conduzir o mais rápido possível. Enquanto que nós, quando estamos aqui na estrada, podem acontecer N coisas que fazem com que uma pessoa trave, inclusivamente a pessoa acha que há um obstáculo, não é? Assustou-se com alguma coisa e de repente engana-se e mete o pé no travão e a pessoa acha que tem tempo de reagir. Mas isto é... Só que não sabe nada sobre as leis da física, também. Não toma isso em conta porque o carro vai ter o seu tempo para travar também, quanto mais rápido, mais distância precisa para o carro sim, parar. A partir do momento em que tu percepcionas a informação visualmente até ela chegar até aos teus centros de comando, é mais ou menos um quarto de segundo, não é? Ora, um quarto de segundo. E depois ainda tens que ter a seguir, dar o comando ao teu corpo de carregar no travão. Depois o carro tem que ter tempo para reagir. Certo. Portanto, isto tudo mostra que isso é um erro de percepção sobre um limite. Certo. Uma das razões porque eu queria utilizar este exemplo mesmo do trânsito, isto hoje, é porque... Não é? Uma das, além de conduzir alcoolizado, uma das razões mais frequentes de haver acidentes é precisamente por falta de distância de segurança. E isso é uma coisa que me irrita muitas vezes e que me preocupa muitas vezes. E comento sempre, quando estou com os meninos no carro, comento sempre isto. Devo ser uma chata mesmo. Então, uma coisa que também pensei nesta minha reflexão hoje de manhã foi... Eu vou falar sobre isto no podcast, porque ainda são uns bons milhares de pessoas que ouvem este podcast e a próxima vez que se aproximam demasiado de um carro à frente vão se lembrar desta conversa. Portanto, queria só partilhar aqui a minha segunda intenção com esta
com este exemplo em particular. No geral, acho que somos maus a comunicar os nossos limites de uma forma saudável para nós e para a relação com as pessoas que estamos a criar. Eu queria falar das relações com as pessoas que temos na nossa vida e queria falar também um bocadinho sobre isso. Então, claro que tu começaste para não falar demasiado do trânsito. Não, tu começaste a falar em limites, em a diferença entre mostrar limites, impor limites e que formas saudáveis nós temos de comunicar os nossos limites e quase obrigatoriamente eu fui transportado para aquele episódio há de poucos dias, poucas semanas atrás do Will Smith na cerimónia dos Oscars, em que ele se levantou e deu um estalo no Chris Rock, que tinha feito uma piada e ele aparentemente como consequência da piada, nós sabemos que não é consequência da piada, é com muito consequência do significado que ele deu à piada, mas ele levantou-se e deu-lhe um estalo. E claro que depois nos dias a seguir houve muitas opiniões escritas na internet. Uma das coisas mais interessantes que se escreveu sobre esse acontecimento foste tu que escreveste na tua página, portanto quem quiser pode ir lá ver, porque acho que escreveste uma coisa muito interessante mas uma das visões que apareceu, defendida por muitas pessoas, foi de que havia aqui um aspecto a louvar na atitude do Will Smith, que era, ele estava a mostrar os seus limites e estava a defender a sua família, não é? E que, como até em tantas abordagens de desenvolvimento pessoal se fala sobre a necessidade de mostrar os teus limites, olhou-se para aquilo como, ok, se calhar bater noutra pessoa não é a melhor coisa a fazer, mas ele estava a mostrar os seus limites. Claro. Né? E esse é um excelente exemplo das conversas que normalmente existem, tanto ao nível de desenvolvimento pessoal de nós adultos como na relação pais e filhos, é que não se fala de uma forma realmente consciente sobre como mostrar então esses limites. Na relação com as crianças, isso notou-se também em alguns comentários que eu recebi esse post, que os limites são muito à base das ameaças e do castigo, ou de retirar uma coisa que as crianças gostam. Porque aquilo foi um castigo, não foi? Ele castigou o Chris Rock. Sim, ele violentou o Chris Rock, mas também agora ele está a ser castigado, que é outra coisa que estamos aqui, porque penso que a academia está a ver se eu quero protestar. Eles, pelo que eu li, também queriam que ele saísse de lá e ele recusou-se. E depois há aquela crítica que ele recebeu o prémio e que não sei o quê, e que isso foi a provar o que ele tinha feito. Aqui, este exemplo é interessante porque há aqui muitos pontos para onde pegar para falarmos sobre limites. Há muitas camadas. E acho que é importante falarmos sobre este como mostrar um limite. E também há logo uma discussão que esteve muito presente nas redes sociais, que é se existem ou não limites no humor. E se tu podes ou não brincar com tudo. E isso acho que também é uma discussão interessante, não é? Sendo que, já agora, gostava de colocar aqui o foco em que estas conversas ficam totalmente diferentes consoante o verbo que nós utilizamos para acompanhar a conversa, que é, nós estamos a discutir se existem limites, estamos a discutir se devem existir limites, que são conversas diferentes. Certo. Porquê? Existe um limite em relação às coisas com as quais tu brincas? Não existe. A prova é de que brincam com coisas que tu achas que... E a prova que é muito difícil estabelecer esse limite é a divergência de opiniões em relação a isso. Sim. Né? Aliás, eu acho que em algum momento eu já terei partilhado isto aqui no podcast, mas eu há muitos anos... É um ilustrador. Eu há muitos anos fui a Viseu, ia lá fazer uma palestra, entrei, já não estava há muito tempo ali no centro da cidade, entrei a conduzir num sentido proibido. E um polícia abordou-me, mandou-me parar o carro. Claro, eu ia em sentido proibido numa rua de sentido único e ele mandou-me parar o carro e disse: o senhor não pode conduzir nesta direção. E eu disse: poder posso, tanto é que estou a fazê-lo. Agora, se devo, é uma questão diferente. E eu acho que é engraçado, porque quando alguém diz assim, não se pode brincar com doenças de outras pessoas, eu digo, quer dizer, poder pode, a prova é que alguém acabou de o fazer e que nós podemos fazê-lo agora. A questão é se deve, porque deve já é um convite a nós avaliarmos aquilo à luz dos nossos valores. E aí entra a segunda parte,
que falo tantas vezes na parentalidade, quando falo disso, é que a diferença entre um limite geral e imposição do limite geral e um limite pessoal. E o que nós precisamos de treinar muito é precisamente o limite pessoal, porque foi aí que estava, é o limite pessoal do Will Smith que estava em causa naquela situação, não é se deve ou não colocar um limite, não é? E ele não soube exprimir o seu limite da forma mais saudável, diria eu, não é? A forma que ele... Parece existir outras alternativas. Sim, a forma como ele exprimiu o seu limite trouxe uma série de consequências desagradáveis, tanto para ele como para outras pessoas, não é? Incluindo para o Chris Rock. Incluindo para o Chris Rock, que levou com um grande estalo. E que ainda não se pronunciou muito sobre o tema, não é? Sim. Então, mas aí como é que nós ligamos isso com aquilo que o Will Smith tentou procurar fazer? Ele tentou impor um limite, não é? Que é, através da violência física, eu vou calar esta pessoa. E logo a seguir acompanhou isso de um comando verbal de tipo... tira o nome da minha mulher da tua boca, uma coisa assim. De uma forma com asneiras pelo meio. Sim, ok. Portanto, isso é o procurar impor, que é diferente do comunicar, o que está ok e não ok. Eu até te dei um exemplo. Hoje, por acaso, apareceu-me ali no Instagram um momento, assim, de um evento daqueles em que figuras públicas estão a ser roasted por outras figuras públicas, ou seja, o propósito do evento é eu ir para cima do palco e dizer as piores coisas possíveis sobre ti, e a pessoa que está no palco é uma comediante famosa e faz uma piada sobre alguém, e a piada era sobre um momento, sobre um acidente que essa outra pessoa teve e em que um amigo morreu, e ela fez uma piada, um humor muito negro. E a reação da pessoa que recebeu a piada foi ficar de cara fechada. O que é que aquilo comunicou? Isso não tem piada. Para mim não tem piada, e provavelmente nem até fico um bocado magoado que tenhas falado sobre isso. Mesmo num evento deste género em que eu já estou a ser à espera, que é como quem diz... para mim há um limite e eu não me consigo rir disso, não é? Mas isto comunicou mais do que a pessoa tentar se dar um estalo. E qual seria a alternativa para o Will Smith, por exemplo? Era ouvir o podcast Inspiração para a Vida Mágica. Obviamente. Aprender português primeiro e ouvir o podcast depois. E depois de ter feito isso, ele ia estar ali sentadinho a ouvir o Chris Rock. Provavelmente poderia fazer esta cara fechada. A questão também foi que isso é outra parte, não é? Ele riu-se primeiro da piada, que é outra discussão, mas ficava ali de cara fechada, e depois podia ter comunicado alguma coisa diretamente ao Chris Rock, mas também publicamente. Isso é assim tão importante dele. E aí, o que é que seria útil ele partilhar connosco, para nós sabermos, termos a informação para, no dia em que nós encontrarmos o Will Smith e queremos fazer piadas, sabemos que tipo de piadas são aceitáveis para ele ou não. Ele dizia-nos o que é que aquela situação, que emoções e sentimentos é que despertou nele. Falava-nos também das necessidades dele, presentes aqui naquele momento. Talvez naquele momento fosse uma necessidade de proteger a mulher deste tipo de piadas, sei lá. Podem ser muitas necessidades diferentes. Ele tinha que fazer ali uma auto-investigação. E depois, claro, pedido, eu peço-vos que deixem este tipo de piadas de lado. Sim, ok. Seria o pedido. Que façam piadas, contudo, menos com a alopécia da minha mãe, por exemplo. Sim, há ali um aspecto muito importante que eu acho que nós podemos generalizar para situações onde nós sentimos que os nossos limites estão a ser ultrapassados e queremos comunicar que, olha, foi ultrapassado um limite. Podia ser na situação do Will Smith, podia ser na tua situação com a condutora que está demasiado próxima atrás. É que nós... Há ali alguns elementos que são factuais, não é? No teu caso, é factual para ti que ela está a conduzir a 50 cm de distância do teu carro a X km por hora. É factual para o Will Smith que o Chris Rock disse estas palavras, não é? Agora, nós muitas vezes especulamos sobre o que está antes disto, que é qual foi a intenção, quais são as necessidades da outra pessoa, o que é que ela realmente quer. Porque, por exemplo, se de repente tu descobrisses
que esta pessoa que estava a conduzir muito próximo a ti, de facto estava meio distraído a olhar para o telefone, porque estava a receber notícias de que tinha um familiar que tinha entrado nas urgências. Ela se calhar estava a caminho do hospital. Não sabes. Pronto, claro que também não era por estar colada a ti que ela ia chegar mais próximo, mas a tua interpretação da situação seria imediatamente diferente, não é? Por exemplo, se o Will Smith naquele momento soubesse que o Chris Rock nem sequer sabia que a mulher dele tinha alopecia, pelo menos foi isto que ele disse, ele se calhar interpretava, isto não é uma piada sobre pessoas que perdem o cabelo por ter uma doença, isto é uma piada sobre mulheres que usam cabelo curto. Certo. Que eu posso na mesma achar a piada parva ou desnecessária, mas provavelmente já dão um significado completamente diferente. E nós muitas vezes nestas situações nós sentimos que os nossos limites estão a ser atropelados, mas parte do atropelo vem numa determinada história também, que é a outra pessoa quer-me prejudicar, a outra pessoa não me respeita, e às vezes o investigar primeiro, se for possível, não é? Fazer algumas perguntas e depois no final, não é? Aqui imaginando que ele no final daquela sessão podia ter com o Chris Rock e perguntar-lhe, olha, tu sabes que a minha mulher tem este tipo de situação e que isto é uma coisa que para ela é emocionalmente muito pesada. E ele dizia, pá, não faço a mínima ideia. Ok, olha, pronto, ficas a saber agora, razão pela qual é difícil receber esta piada. Isto que era na mesma a comunicação de um limite. Pá, eu não consigo achar piada a isto. Nem acho que devas fazer este tipo de piada por causa disto, isto e disto. Okay? Só que nem sempre conseguimos fazer essa investigação, não é? Independentemente de conseguirmos fazê-lo ou não, nós podemos fazer uma observação isenta destas interpretações. Eu não preciso achar que a senhora é uma parva ou que, não é? ou que Chris Rock não deveria fazer. As histórias todas que eu conto não interessam nesta forma de exprimir os meus limites. O que interessa é eu dizer, olha, mesmo o Will Smith, ele disse, pá, isto despertou isto em mim e quero muito partilhar isto contigo. E isto despertou isto em mim porque preciso de sentir que tu respeitas a alopecia da minha mulher. E ele se calhar ali podia dizer, olha, alopecia, não sabia. Não é? A nossa... a possibilidade de haver um diálogo bom e saudável aumenta exponencialmente. Não é? Olha, mas esta conversa que nós estamos a ter aqui, ela às vezes pode parecer assim um bocado utópica, que é, vem-me com essa conversa quando eu estou cheio de raiva, ou seja... Claro, que ter o meu poster é sobre isso. Pronto, as interpretações que eu fiz, as histórias que eu contei, muitas vezes isto é tudo muito inconsciente, muitas vezes é a resposta a situações do passado, não é? Se calhar, se um dia alguém já esteve a conduzir demasiado perto de ti e bateu no teu carro e te fez despistar, se calhar tu tens o teu sistema nervoso reage de uma determinada forma a alguém chegar demasiado próximo de ti, não é? No caso até foste tu que me chamaste a atenção para isto, que numa entrevista o Will Smith tinha contado... Partilha no livro. Ele partilha no livro dele, exato, que ele sente vergonha de não ter... protegido a mãe do pai. Do pai, que era muito violento, não é? Ou seja, isto provavelmente quer dizer que ele tem respostas do sistema nervoso a uma situação onde ele de repente se pode ter apanhado a rir e bem aquilo tudo eu não estou a proteger. E uma situação que não tem a ver com aquela em particular, mas torna-se presente na mesma. Não é? Certo. E nós podemos, de repente, pensar nisso tudo. Assim, uns exemplos muito parvos que eu tenho é de quando eu estou, por exemplo, a assistir a um jogo de futebol da equipa de que eu gosto e começo a ter reações de... Pá, o árbitro está-nos a roubar, não é? E dizer, pá, olha que grande história. Isto é uma história que eu estou a contar. É uma história que pressupõe intenção, pressupõe... que a outra pessoa age com vontade expressa de prejudicar, que tem uma agenda própria, mas isto é tudo uma história que eu estou a contar. Se eu, em lugar desta história toda, não é, me lembrasse que se calhar a pessoa só se enganou, ou ouviu uma coisa diferente daquela que eu estou a ver, de repente isto começa-se a esvaziar um bocadinho e eu já não tenho tanta vontade de invadir o campo e ter com o árbitro e dizer, senhor árbitro, vamos pôr aqui um limite, roubalheira não. Ou seja, começas a questionar a tua própria necessidade de impor um limite. Um limite, sim. Mas concordas que nós, este treino de sabermos falar sobre os nossos limites, eu diria que é mais um treino sobre nós conseguirmos partilhar aquilo que queremos.
É um treino sobre partilhar aquilo que queremos, em vez de nos focarmos tanto naquilo que não queremos e que está a acontecer. E este treino tem uma vantagem muito grande, não é? É que isso pode ser aqui uma investigação que cada um de nós vai fazer na sua vida, que é, quando eu procurei impor o meu limite, usando violência, ou violência verbal, violência física, ou mostrando só que estou zangado, isso realmente funcionou no sentido em que, a partir desse momento, o meu limite começou a ser mais preservado, por comparação com situações onde eu consegui exprimir, olha, eu não gosto disto, o que eu gostava de observar nesta situação é isto, por causa desta minha necessidade. E claro que é legítimo dizermos isso, eu não gosto disso, não quero disso. Só que quando estamos a falar numa relação, foi por isso que eu disse com aquela senhora, não estava a querer criar uma relação com ela, mas principalmente nessas situações onde queremos a proximidade e contacto, se eu não partilhar também o que quero, pode ficar muito difícil para outra pessoa, porque não dou nenhuma alternativa, não partilho, em situação ideal, partilhei o que senti e o que preciso, mas fica muito mais difícil se eu dizer, olha, o que eu gostava que acontecesse era isto, ok? Aí dou-te uma informação com a qual tu te podes relacionar e dizer, sim, isso posso fazer ou não posso fazer, mas se calhar inicia um diálogo diferente, que não é só acusar-te de não estares a respeitar os meus limites. Eu ontem, enquanto estava a correr, estava a ouvir um podcast onde se falou sobre violência e não violência num contexto muito específico, é no contexto da transformação sociopolítica. Quando tu estás num país e sentes que quero começar aqui uma revolução que conduza a uma alteração de regime, por exemplo, que é no fundo uma resposta, há aqui um limite, ou há um conjunto de limites que foram ultrapassados, eu não consigo tolerar mais isto, eu tenho que fazer alguma coisa. E esta era uma investigadora que ela acreditava, por causa de referências históricas que tinha, que tu, para conseguires uma alteração deste género, tu necessitas de recorrer à violência. Foi assim a Revolução Americana, foi assim a Revolução Russa, foi assim a Revolução Francesa, não é? Através do uso de violência, tu depões os tiranos, os que estão a usurpar o poder, e instalas um regime diferente. E ela disse que uma vez ficou muito impressionada porque participou num workshop que era organizado por uma organização que advogava a não violência e que propunha que tu podes ter grandes alterações políticas com movimentos não violentos, como o movimento do Gandhi na Índia e muitos outros. E ela diz, ok, é possível, mas por cada exemplo que tu me dás, eu também te posso dar um contra-exemplo, um movimento não violento que correu mal, como por exemplo os célebres episódios da China, da Praça Tiananmen, em que há uma manifestação não violenta e que termina com violência e com o não conseguires alcançar o teu objetivo. Então ela resolveu fazer uma investigação interessantíssima que pegou nos últimos 100 anos da história mundial e foi isolar em todos os países do mundo situações onde houve tentativas de revolução utilizando violência e não violência. Ou seja, no fundo, assim a uma escala mais macro, eu vou impor aqui um novo limite, não é? Que é isto não, e pronto, vou procurar com recurso a armas, a violência física, de pôr o regime e ter um regime novo, ou situações semelhantes, mas onde se seguiu uma via não violenta. Pronto, e havia casos de sucesso de transformação com violência e não violência e também casos de insucesso. Mas assim, as contas finais eram que a probabilidade de conseguires alcançar a tua intenção era o dobro no caso da não violência. Ou seja, a premissa dela mudou. Sim, ela disse que ficou muito surpreendida e que a investigação mostrou claramente que, embora em alguns casos a violência continue a funcionar, não é? Isto tens ali a resposta a uma discussão que tivemos há uns episódios atrás. Certo. Que a não violência tem o dobro da probabilidade de funcionar. Eu, por acaso, fiquei curioso para saber, por exemplo, a revolução dos escravos em Portugal, né, de 25 de Abril de 74, se conta como violenta ou não violenta, porque há o envolvimento das Forças Armadas, embora praticamente não haja tiros disparados. Eu não sei exatamente onde é que ela colocou. Certo. É interessante na mesma. Sim, é interessante na mesma. E eu por acaso
eu quando estava a ouvir isto, dizer, pá, isto bate um bocado certo mesmo com as experiências individuais, porque muitas... Isto é interessantíssimo para a parentalidade também. Sim, porque nós muitas vezes advogamos o contrário, ou há certas pessoas que advogam o contrário, que é, não, há certas coisas que tu tens que impor, nem que seja pela força. Dás um estalo, dás um morro na mesa e mostras que há aqui um limite e eu vou impor fisicamente o limite. Agora é, à frente disto, agora é porrada, não é? E aqui, a proposta da não-violência não é esta, não é? E nós discutimos isto um pouco e acho que só mais daqui a alguns meses ou anos é que vamos perceber qual é o real efeito e consequência da resistência ucraniana na Rússia, não é? Porque é uma resistência violenta ou uma invasão violenta, não é? Muito violenta. Muito violenta. Nós só daqui a algum tempo é que vamos poder, sendo que nós não conseguimos correr a história outra vez, dizer, ok, agora vamos correr outra vez a história. Mas sem violência. Sim, provavelmente para isso temos que ir até um universo paralelo, onde a resposta foi diferente. Se é que eles existem. Mas lá está, o podcast também está a acontecer e tanta conversa também está a acontecer. Mas, acho que dá-nos assim são pistas que nós estamos aqui a lançar sobre a diferença entre impor um limite e reagir com algum tipo de violência ao facto de eu sentir que o meu limite foi ultrapassado, foi violado, não é? Ou aprender a comunicar um limite de uma forma não violenta e que eventualmente vai gerar um resultado melhor, não é? Bom. A conversa foi mais ou menos para onde tu pretendias? Sim, gostei muito que tivesses trazido esse exemplo desse estudo, porque não me tinhas falado disso ainda. Portanto, fiquei curiosa para investigar isso também um bocadinho mais. Mas isto é uma conversa importante para mim, porque toca muito aqui no meu trabalho, tanto no trabalho com mulheres que têm dificuldade em comunicar os seus limites e de saber quais são e quando podem ou não comunicar os seus limites, e também na parentalidade. E em ambas as situações, e eu acho que igual para... Em outros, tu deves ter outros exemplos parecidos. Sim, tem os exemplos do desporto, das empresas. Não é? Sim. Talvez mais útil do que falarmos em o meu limite é falarmos na realidade sobre o que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu sinto com a situação como ela está agora, o que é que eu preciso para me sentir melhor, não é? Porque à partida quando comunicamos um limite é porque não nos estamos a sentir bem. E o que é que eu quero que aconteça? E são essas as coisas que eu preciso de comunicar ao outro, aqueles, não é, que influenciam aqui a situação. Bom, então acho que é um bom momento para te agradecer por esta conversa e por teres trazido este tema e também para convidar quem nos está a ouvir e quem nos está a ver a ficar por aí para a nossa prática inspiradora desta semana, onde tu vais propor uma forma sistemática de comunicar limites. Um treino. Okay. Sim, bom. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Então, a prática inspiradora que queremos propor esta semana, claro que tem a ver com os nossos limites. E há muitos de nós que encontramos situações na nossa vida, podem ser no passado, podem ser situações no futuro, que sabemos que irão acontecer e nós gostávamos de comunicar um limite, podem ser situações recorrentes. Há 3 coisas que podemos ter em mente quando nos preparamos para comunicar um limite, que é bem diferente de impor um limite, como certamente já perceberam. Precisamos de pensar nas nossas emoções, pensar nas nossas necessidades e pensar naquilo que nós queremos que aconteça. E podemos utilizar aqui um exemplo que acontece. Muitas vezes ouço pessoas a dizerem que não conseguem dizer que não ao chefe, que não conseguem comunicar o seu limite à chefia. E um dos problemas é que nós achamos que comunicar um limite seria algo tipo, eu não faço isso. Não é? Temos esta ideia muito de assertividade e de força e impor o meu limite aqui no trabalho e assim. E claro que depois a nossa cabeça começa a trabalhar e a pensar, o que é que serão as consequências disso? Em vez da imposição de limites dessa forma, podemos então falar de emoções, necessidades e aquilo que nós realmente queremos. Nesta situação em particular, podia soar algo como: olha, estou-me a sentir muito, muito frustrada porque este trabalho todo e o facto de deadline ser
já daqui a uma semana, faz com que eu não consiga prestar a atenção que eu quero à minha família. E a minha família é muito importante para mim. A minha base é aquilo que me dá energia para o dia todo, para eu me dar o meu tudo aqui também no trabalho. Por isso, eu preciso de 2 semanas para conseguir acabar este projeto. Este podia ser um exemplo de utilização desta forma de comunicar limites, que é focar nas emoções, as nossas, focar nas necessidades, também as nossas, e aquilo que nós queremos que aconteça.